Informação exclusiva: o São Paulo já recusou uma proposta do Flamengo por Marcos Antônio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as condições oferecidas pelo Fla e os próximos passos das tratativas. Preciso falar também sobre o São Paulo, reforços e estreia para pouca gente, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe alguma possibilidade de Zenon, meio atacante do Boca Juniors, estar perto de virar reforço do São Paulo? Questionei uma fonte tricolor antes de gravar o vídeo e a pessoa assegurou que não existe nenhuma negociação quente ou próxima de ser concretizada pelo São Paulo em relação especificamente ao Zenon. O jogador até gostou da ideia de trocar o Boca Juniors pelo São Paulo. No Boca ele não tem conseguido ser protagonista e existia a promessa de que por aqui ele teria bastante espaço, mas não houve acordo entre Boca Juniors e São Paulo. O tricolor não tem grana para comprá-lo e solicitou um empréstimo com opção de compra. Essa oferta foi recusada pelo Boca Juniors. Nicola, mas o São Paulo acaba de embolsar 2,5 milhões de dólares da venda do Rodriguinho. Não daria para usar essa grana para fazer essa negociação? A ideia do presidente Herem Massis é usar praticamente todo o dinheiro vindo da transferência do Rodriguinho para pagar direitos de imagem atrasados. Ele não quer que o tricolor continue atrasando 2 meses e evitando o complemento do terceiro mês, pagando na última hora. Essa situação o incomoda demais. Informação exclusiva: o São Paulo já recusou uma primeira proposta informal do Flamengo por Marcos Antônio. A oferta era na casa dos 6 milhões de euros, além do empréstimo até o fim da temporada, com ajuda no pagamento dos salários do volante Alan. São Paulo considerou a proposta completamente fora daquilo que se imagina para vender um dos seus principais jogadores. Não há qualquer possibilidade de avanço diante desses termos. Quero contar ainda que o São Paulo está comprando o Marcos Antônio da Lazio por 4 milhões de euros, o negócio está fechado. Houve um empréstimo com obrigação de compra. E o São Paulo começa a pagar pela compra do jogador a partir de setembro desse ano. Marcos Antônio é visto pelo técnico Hernan Crespo e pelo presidente Herem Massis como alguém super importante dentro da estrutura do clube. Para o Massis iniciar sua trajetória como presidente vendendo o principal jogador do time para o Flamengo por cifras baixas é algo completamente descartado. O Flamengo promete passar a investir mais pesado na contratação do Marcos Antônio com a confirmação da chegada do Paquetá. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer informação sobre uma nova investida, volto para contar para vocês. Quero falar agora sobre o São Paulo, que subiu mais 3 jogadores para o profissional. A boa campanha do tricolor na Copinha, vice-campeonato, depois do título na temporada passada, fez com que mais jogadores ganhassem boas observações da equipe da comissão técnica profissional. Preciso lembrar que o Nicolas, lateral esquerdo, o Pedro Ferreira, volante, e o Paulinho, atacante, já haviam sido integrados ao time principal, mesmo disputando a Copinha. Os 3 novos promovidos da base são o Igor Felisberto, lateral direito, o Jorginei, volante, e o TT, atacante. O Jorginei acaba de ser comprado, jogador de boa presença no meio campo, muito interessante. O Igor Felisberto tem muita força ofensiva e tem evoluído defensivamente. O TT é um ponta que atua pelo lado esquerdo. Preciso contar também que Isaac, zagueiro, Osório, seu companheiro de zaga, e Matheus Ferreira, meio atacante, deixaram excelente impressão. Nesse primeiro momento não serão promovidos ao time principal, mas seguem a observação de Hernan Crespo e companhia para que em algum momento, não muito distante, possam também atuar em treinos do time de cima. Goleiro João Pedro, apesar da falha no primeiro gol do Cruzeiro na final do último domingo, também deixou boa impressão. Rafinha chegando no São Paulo. O novo gerente esportivo do tricolor foi apresentado nas últimas horas e soltou frases fortes como essa, abre aspas: "Fui campeão aqui com o salário atrasado. Isso não pode ser muleta para ninguém. Conheço todos os jogadores e sei o que cada um pode entregar." Só para lembrar que o Rafinha chega para um lugar, ele chega na teoria na vaga deixada pelo Muricy, mas para ocupar um espaço diferente. O Muricy tinha pouca autonomia no dia a dia. O Rafinha chega abaixo do Rui Costa, mas com participação importante no vestiário. Ele vai cobrar, ele vai conversar, ele vai estar próximo dos jogadores e vai ser esse elo também com os dirigentes. Até pela relação que construiu com os jogadores e por toda a experiência que tem como atleta, Rafinha promete ser bastante austero no dia a dia. O ex-jogador de futebol também disse o seguinte, abre aspas: "Nunca fiz média com ninguém.
O momento é difícil e é para pessoas grandes. E eu estava confortável na minha casa, mas não era isso que eu queria. Só para lembrar que o Rafinha se despediu. Nessa segunda-feira do Sport TV, ele tinha contrato com a Globo, acabou rescindindo o seu vínculo por lá para assinar com o São Paulo. Dá para imaginar que ele chegue com um salário parecido ao que tinha Muricy Ramalho, algo na casa dos R$150 mil por mês. Para completar o noticiário tricolor, registrar que o São Paulo confirmou a venda do Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, $2,5 milhões pagos à vista agora, e outros $500 mil pagos em janeiro de 2027. São Paulo ainda permanece com 20% do valor de uma venda futura do meio atacante de 21 anos de idade, que tinha contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro, e já havia deixado claro que não renovaria esse vínculo. Reforços no São Paulo. Marcão, o São Paulo anunciou nessa terça-feira a venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Rodriguinho tinha contrato só até 31 de dezembro, já havia dito que não renovaria o vínculo, até por isso ou o São Paulo vendia agora ou perdia o jogador de graça, ele ficaria livre para assinar um pré-contrato na metade do ano. São Paulo fechou a operação com o Red Bull por $3 milhões. Red Bull paga à vista $2,5 milhões e $500 mil que vão restar serão pagos em janeiro do ano que vem, tá? São Paulo ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Por que eu estou citando isso? Numa resposta de reforços. Você pode estar imaginando, já estava esfregando as mãos, né? Bom, sobraram $2,5 milhões, São Paulo vai ter grana para gastar, certo? Não muito. Esses $2,5 milhões, que equivalem a quase R$13 milhões, serão usados quase que na sua totalidade para resolver problemas de atrasos. São Paulo vinha com frequência atrasando 2 meses de imagem. Quando ia completar o 3º mês do direito de imagem, o presidente Júlio Casares ia lá e pagava, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça rescindindo ou pedindo a rescisão do contrato. O novo presidente, o Maciço, não quer saber mais dessa história de 2 meses de imagens atrasadas. Então ele vai usar a maior parte, se não é que todo o recurso desses quase R$13 milhões para quitar pendências. Nicola, e reforços? São Paulo segue atrás de reforços, mas vai precisar buscar jogadores a custo zero. Severino Costa, boa noite, Nicola. Alexander Vieira, fogo no São Paulo, está negociando um jogador. Quem é? Será que tem como você apurar? Tem alguém dizendo que tá negociando um jogador no São Paulo? Vou mandar mensagem para o Rui Costa. Mas aí fica fácil também. O São Paulo está negociando com um jogador. Aí também, qualquer um, né? Vamos dar uma checada aqui, quer ver? Só para, enquanto eu espero essa resposta, só para trazer uma atualização sobre Alisson, tá? Ontem, segunda-feira, o Alisson chegou a visitar o centro de treinamento do Corinthians, nem dá para dizer que foi um ato de indisciplina, ou que o São Paulo foi contrário. A verdade é que o Alisson e o São Paulo já estão, sabe aquela história do fim do casamento? Já não existe mais casamento entre as partes. O Alisson vinha treinando em horários separados, está completamente fora dos planos do Crespo, e ele é objeto de desejo do técnico Dorival Júnior. Nessa segunda-feira, de fato, o Alisson foi ao CT do Corinthians para conhecer as instalações, mas não pôde fazer exames médicos, nem qualquer atividade, porque não houve o pagamento do acordo, tá? O São Paulo e o Corinthians se acertaram para um empréstimo de R$1,5 milhão, sendo R$1 milhão à vista e os outros 500 mil parcelados ao longo do ano. Valor irrisório, muito baixo, para um jogador que outro dia estava na pré-lista de seleção brasileira. Empréstimo de R$1,5 milhão, tem muita gente reclamando. Cara, você não encontra cifras como essas num jogador do nível do Alisson, tá? Eu sei que a operação para compra é essa sim bem mais cara. Mas a verdade é que o Corinthians ficou de juntar esse R$1 milhão e ainda não conseguiu. Fala, família, beleza? Mais um giro de notícias do São Paulo para você não perder nada. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal. O São Paulo que jogou ontem contra o Flamengo ganhou de virada até 2-1. E é aquela coisa, né? A Arrascaeta se joga sempre na área e para forçar o árbitro a dar pênalti. E lembrando que o jogo contra o Flamengo e Palmeiras, o zagueiro do Flamengo, não lembro qual o nome dele, empurrou o Gustavo Gomes do Verdão dentro da área e não deram pênalti. Nenhum flamenguista foi no juiz reclamar pro árbitro apitar, né? E agora ontem o Arrascaeta chuta a bola e se joga, e aí todo mundo ficou pressionando, e a Globo o tempo todo tentando mostrar algum lance. Se isso acontece na favor do São Paulo, a Globo não passava um sequer lance, ia deixar tudo pro VAR analisar.
Enfim, deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o like. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui!